O que faz um filme ser melodramático? Bom, não é tão fácil assim definir. Isso porque o termo melodrama pode ser usado para vários contextos diferentes. Na sua origem, ele era usado para definir algumas peças teatrais e óperas da Itália e da Alemanha durante o Romantismo. Só que apesar dele ter surgido nesse contexto teatral, o gênero foi se adaptando a várias outras formas de arte e mídia que foram surgindo com o tempo. Tanto que, quando surge o cinema, não demora nem 10 anos para virem os primeiros filmes melodramáticos. E essa essência adaptativa do melodrama está muito ligada ao contexto em que ele surge pós-Revolução Francesa. Nessa época, a aristocracia estava perdendo espaço na sociedade e a burguesia ascendendo. Dessa forma, a arte começou a deixar um pouco de ser elitizada, não que ainda não seja, mas antes ela era só para a aristocracia e agora começou a chegar um pouco mais no povo. Por causa disso, as peças teatrais precisavam ser mais acessíveis, e aí vem os melodramas, peças cheias de exagero, com muitas emoções, ação, aventura, coisas que cativavam o público e fazia com que eles se identificassem com o que estava acontecendo. Se antes as peças se referiam àquilo que acontecia nas elites, na aristocracia, agora vai começar a falar sobre aquilo que faz parte do cotidiano do povo e comentar sobre a moral daquela sociedade. E é por isso que eu digo gênero entre aspas. Os melodramas estão muito mais para um modo estilístico do que qualquer outra coisa, até porque ele é essencialmente adaptativo. Tanto que até hoje a gente tem melodramas. Eles se adaptaram durante os séculos para a moralidade da nossa sociedade, para as coisas que fazem sentido hoje em dia. Tá, acho que deu para entender bem o contexto histórico. Mas o que é um melodrama? Como a gente sabe que um filme que a gente está assistindo, uma série ou qualquer coisa é um melodrama? Eu acho que o melhor caminho que a gente pode seguir é usar os 5 conceitos que o Ben Singer apresenta no livro Melodrama e Modernidade. O autor pegou essas 5 ideias que ele viu se repetirem em diversos melodramas com o passar dos séculos. Mas, claro, nem todas elas vão estar em todos os melodramas. Inevitavelmente, algumas obras vão ser mais melodramáticas que outras. Algumas vão ter os 5 conceitos, outros 4, outras 3, sempre vai depender. Para começar, o Ben Singer pega uma ideia lá do Aristóteles chamada pathos. Basicamente, pathos tem a ver com a sensação que a gente tem assistindo os personagens principais da obra sofrerem. A gente, enquanto espectador, não só olha de longe e sente pena do protagonista, nós nos colocamos no lugar dele. Os personagens melodramáticos são muito universais, têm características que, apesar de serem específicas do cotidiano social e cultural que eles estão envolvidos, sempre vão ter coisas ali que qualquer um pode se identificar, o que faz com que as dores deles sejam as nossas dores. Para dar um exemplo clássico, Tudo que o Céu Permite, do Douglas Sirk. Esse filme se passa nos anos 50 e acompanha uma mulher viúva que está começando um relacionamento com um cara um pouco mais novo do que ela. O que faz com que a vizinhança e os filhos dela julguem esse relacionamento. Eles não querem que a mãe comece a namorar um cara que não está na classe social deles. Essa situação é inerente ao microcosmo das cidadezinhas pequenas dos Estados Unidos. Mas mesmo assim a gente consegue se identificar com as dores da personagem porque ela é impedida de conquistar aquilo que ela quer. Ela só quer viver um amor e ninguém deixa, e por isso a gente sente as dores dela. Um outro exemplo mais próximo de hoje em dia, Homem-Aranha 2, do Sam Raimi. Esse filme acompanha o Peter Parker já firmado como Homem-Aranha. Só que ele não consegue conciliar essa vida de herói com a vida humana dele, a vida comum. Isso porque ele tá cheio de dívida, não consegue se firmar em um emprego fixo, tem alguns problemas familiares com a tia May, com a morte do tio Ben e principalmente ele não consegue ficar com a mulher porque ele é apaixonado, a Mary Jane. Então, dessa maneira, o Homem-Aranha deixa de ser só um herói divino, idolatrado e vira um ser humano. A gente consegue se identificar nas situações do personagem e sentir as dores que ele sente. Outro aspecto que o Singer define chama estrutura narrativa não clássica. Beleza. Se ela é não clássica, o que é uma narrativa clássica? Isso também vem do Aristóteles. Narrativa clássica é aquela que segue uma lógica de causa e efeito. Então, os acontecimentos da história, eles vão ser sempre muito explicados. Sempre vai ter alguma lógica ali dentro, algum sentido. Uma coisa vai levando a outra. Nos melodramas pode acontecer isso, mas não é a regra. Na verdade, as coisas vão acontecendo mais ao acaso. Vamos pensar em Pontes de Madison, do Clint Eastwood. Esse filme acompanha uma mulher, a Francesca, que conhece um cara, o Robert, e começa a ter um caso com ele extraconjugal. O filme vai desenvolvendo o relacionamento deles e a gente começa a querer que ela fique com esse cara, mas ela ainda fica meio receosa, principalmente pelo que as pessoas da cidade vão falar sobre isso. Em um dado momento, os dois estão lá juntos na casa e de repente toca a campainha. É a vizinha da Francesca. Então os dois ficam com medo de serem descobertos, o cara se esconde e tal, ela recebe a mulher e tudo certo. Mas esse acontecimento não tem uma lógica de continuidade. É o acaso, simplesmente a mulher decidiu ir lá, tocou a campainha e pronto. É uma coisa que acontece. Isso também pode ser visto em Desencanto, do David Lean,
praticamente a mesma situação. Uma mulher tendo um caso extraconjugal, de repente ela tá almoçando no restaurante e uma amiga dela vê ela com o amante. E aí fica aquela coisa e tal. Então, de novo, não é algo que tem uma continuidade lógica. É como se o mundo quisesse punir os personagens pelo acaso. Agora, o que talvez veio na sua cabeça quando eu disse melodrama no começo. As emoções exageradas. Nas obras melodramáticas, os personagens não seguem uma lógica racional ou realista. Tudo é excessivo. Então, tipo, se alguém tá feliz, a pessoa tá muito feliz. Se tá triste, tá muito triste. Um exemplo clássico disso é A Imitação da Vida, do Douglas Sirk. Na verdade, todos os filmes do Sirk são bem exagerados, mas esse aqui em específico é escandaloso. Principalmente no drama principal, que acompanha essa garota que tem uma mãe negra e ela não quer se assumir negra. Ela finge de branca na sociedade pra não sofrer preconceito e tal. Esse drama das duas, a mãe fica chateada com isso e a filha ser super rebelde, gera tipo cenas de gritaria, exageros. É uma coisa assim muito escandalosa. E isso não é ruim. Pelo contrário, faz total sentido com a lógica de você pegar essas coisas básicas, puras, para falar de coisas mais complexas. Só que com o tempo, os filmes foram tomando tendências mais realistas. Hoje em dia é meio que a norma o seu filme você ter uma encenação realista. Então, por exemplo, A Vida Invisível, o filme brasileiro do Karim Ainu, é um melodrama, mas as atuações são muito mais naturalistas. Elas parece que fazem sentido com o nosso cotidiano, é fácil de se identificar com o que os personagens falam, cheios de gírias e tal. Ainda assim, os excessos estão no filme pelos ambientes, pelos cenários. É super colorido, a gente escuta o som da cidade gritando no fone de ouvido, é super alto, meio que sobrepõe as falas dos personagens, o som da natureza. É muito louco até como o diretor consegue fazer com que esse filme seja quente, você meio que sente o calor do Rio de Janeiro, é um filme muito tropical mesmo. Então, apesar das atuações não serem exageradas, o exagero está em toda a encenação do filme. Depois vem o sensacionalismo melodramático. Sensacionalismo é a ideia dos espetáculos, as ações que acontecem dentro dos filmes. Como o melodrama tem a intenção de ser acessível, de atingir o público em geral, faz sentido que ele tenha esses espetáculos, para deixar o público preso ali mesmo, nunca tirar a atenção dele enquanto ele está assistindo. Talvez um grande exemplo seja Titanic. Tem o navio afundando, aquela cena grandiosa que deixa todo mundo tenso, a morte do Jack, toda aquela coisa, isso é essencialmente melodramático. Em Homem-Aranha 2, por exemplo, tem aquela cena do trem, tem várias outras cenas de ação. Esses espetáculos fazem parte do sensacionalismo. Para finalizar, o autor define o que ele chama de polarização moral. Isso é algo que a Yvette Ruppes, que é uma grande teórica dos melodramas, também já falava. As obras melodramáticas são sempre embates de opostos, independente de quais sejam, mas principalmente entre o vício e a virtude. Então a gente tem personagens virtuosos, que seriam os heróis, e os personagens viciados, que seriam os vilões. Nos melodramas, eles são muito fáceis de identificar. Não existem muito nuances, tipo, quando o cara é bom, ele é muito bom, ele não tem um pingo de maldade. Quando o cara é mau, ele é totalmente mau, maléfico, só faz coisa errada. Ainda no Titanic, é só ver o noivo da Rose. Ele faz de tudo pra não deixar ela ficar junto com o Jack e ainda é super mesquinho, quer escapar no barco das pessoas pobres. É um cara totalmente malvado, não tem um nuance de bondade dentro dele. Mas também é importante dizer que nem sempre os melodramas vão ter vilões mesmo em pessoa. Às vezes pode ser uma ideia. E aí entra de novo aquele conceito da fala pública. Em Pontos de Madison, Desencanto, Tudo que o Sol Permite, sempre tem essa ideia, esse medo de ser julgado pela sociedade. É aí que entra a moralidade, o vício e a virtude. É como se a sociedade dentro da obra estivesse julgando os personagens a partir daquilo que eles consideram virtudes. E por isso eles consideram algumas atitudes vícios, coisas erradas. Mas eu acho que o mais importante dessa polarização moral tá no encontro do grotesco com o sublime. Isso é algo que o Victor Hugo definiu falando de melodrama. É como se esse modo estilístico, ele, a partir dessa simplificação das coisas, desse exagero, dos excessos, ele atingisse verdades, coisas sinceras. E talvez por isso que os melodramas sejam tão influentes até os dias de hoje. Querendo ou não, no cinema, a autoria de um diretor não vem da maneira que ele retrata a realidade, se ele é bom em fazer um filme ser realista, mas sim justamente dessas coisas que ele consegue exagerar, tirar da curva do realismo. Tem uma personalidade mesmo. Por isso que eu digo que todo filme, ou praticamente todo filme, só para não ser hiperbólico, tem pelo menos alguma coisa melodramática. Talvez só um desses elementos que eu falei aqui. A partir do momento em que um cineasta decide filmar alguma coisa de algum jeito específico, ele está manipulando a realidade, está criando uma mentira e dessa forma sendo minimamente melodramático. Enfim,
Eu acho que os melodramas são muito importantes para a história da arte, para a história do cinema e deviam ser mais valorizados. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender um pouco melhor o que é um melodrama, como ele funciona, que filmes são melodramáticos, como definir isso e tal. Se você gostou, por favor, compartilhe nas suas redes sociais, no seu story, tudo que você puder. Valeu!